Observando os dados referentes às últimas eleições, agora com o encerramento do segundo turno, as eleições de 2016, e principalmente analisando ali o resultado do campo progressista nessas eleições, além da conclusão óbvia de que tratou-se de uma derrota contundente do campo progressista, acho que desde o reestabelecimento da democracia, ou mesmo antes, no breve período democrático que nós tivemos, nunca o campo progressista brasileiro ficou tão diminuído após um pleito. Tentando analisar a composição, né, de onde vieram os votos do campo progressista, o que me chamou a atenção é que, vamos pegar o caso do Rio de Janeiro. Isso não é só no Rio de Janeiro, mas eu vou falar especificamente do caso do Rio de Janeiro para que talvez as pessoas consigam entender. O Marcelo Freixo, que perdeu o segundo turno para o Marcelo Crivella, para o Bispo Crivella, da Universal. O Marcelo Freixo, ele acabou vencendo na zona sul do Rio, né, nos bairros classe média, nos bairros classe média alta do Rio de Janeiro, e perdeu na periferia. Tem que ser feito em cima disso uma reflexão, porque se em tese o campo progressista defende a redistribuição da riqueza, né, tá lá lutando para isso, tá lá tentando encontrar formas do Estado colaborar para desconcentrar a riqueza. Então não faz muito sentido lógico que a parte mais rica da cidade apoie o campo progressista, ao passo que a periferia, que é que teoricamente necessitaria mais de políticas progressistas, é contra. Eu acho que isso tem que gerar uma reflexão. Porque a gente tem que ver o seguinte, gente. A parte classe média da cidade acaba sendo, normalmente, a parte que tem mais acesso à educação e cultura. Tá? Isso é um fato do mundo que a gente vive. Mesmo as escolas públicas da zona sul do Rio de Janeiro, ou seja, dos bairros mais abastados do Rio de Janeiro, são melhores. Tem menos alunos por turma. É lá que os professores preferem ficar. Eu sei porque, enquanto professor, é assim que funciona. Você dentro da rede, você vai tentando sempre ir para aquela escola onde você tenha menos problemas sociais entre os seus alunos, porque facilita a vida do professor em todos os sentidos, até por uma questão de segurança e também por questões pedagógicas que permitem ao professor um trabalho mais qualificado, porque afinal de contas, acesso à cultura na família faz com que o aluno chegue na escola com mais capital cultural. E isso é fundamental para o trabalho do professor. Então veja, mesmo nas escolas públicas você tem uma melhor qualidade, lá você tem a maior concentração das escolas privadas, né? Você não vai ter as escolas privadas concentradas na periferia, né? Você tem famílias que têm acesso à internet, acesso à TV por assinatura, que tem a oportunidade de viajar, de ir a cinema, a teatro. Então, o resultado prático disso é que nos bairros classe média você tem uma população mais educada no sentido formal e também no sentido de acesso à cultura, tá? A informação na periferia, ela é muito mais delegada aos grandes veículos de comunicação. A qualidade da escola é bastante inferior pelo número de alunos por sala. E como eu disse, porque os professores também vão tentando sair da periferia, né? Então você vai geralmente ter os professores novos ou aqueles professores que acabam não conseguindo ali trocar de escola
E isso cada um tenta fazer da maneira que conseguir. Normalmente é assim que a gente vê dentro das escolas. Além da própria situação social, né? Zona Sul, uma minoria tem que estudar e trabalhar ao mesmo tempo, né? Enquanto que na periferia isso é cada vez mais necessário. Então notem o seguinte, o desconhecimento do povo em relação ao que é o campo progressista. Porque mesmo que vamos supor então que o povo tem uma concepção ideológica, né, que não adianta o Estado intervir na redistribuição da riqueza. Vamos tentar achar isso aí, né? De mesmo modo, então, né, essa concepção ideológica, vamos dizer, se isso fosse uma questão de concepção ideológica dominante, teria que estar na zona sul do Rio, o que não levaria majoritariamente o povo da zona sul a votar no campo progressista. Onde é que eu estou querendo chegar? Eu estou querendo chegar num ponto que é o seguinte: não é uma questão ideológica. A questão é que se você restringe o acesso à cultura e à educação de qualidade e limita essa informação aos meios tradicionais de comunicação, e não adianta dizer, mas a periferia tem internet, tem gato e tal. Não é a mesma coisa, tá, gente? Sobretudo na internet, tá? A internet ainda é um instrumento classe média no Brasil, tá? E depois, por um outro lado, também não adianta ter internet se você não tiver noção de onde buscar essas informações na internet, ou seja, se você não tiver um mínimo de preparo até para usar a internet e de alguma maneira filtrar as informações, mesmo pessoas acostumadas com isso ainda se enganam, né? Então, imagina quem não tem esse know-how. Então eu quero estimular uma reflexão que é o seguinte: a partir do momento que os grandes veículos de comunicação assumem uma postura, tomam um lado dentro dessa disputa, eles conseguem convencer a massa crítica, o inconsciente coletivo. Mas aí alguém vai dizer, não, mas a época, a Globo ficaram do lado do Freixo nas 2 últimas semanas, que eles intensificaram isso, porque eles fizeram uma análise de estratégia política e acharam que o Freixo seria um mal menor, né, mais fácil de exterminar depois de eleito do que a Igreja Universal. E não iria dar certo, gente, porque não é com 2 ou 3 semanas que se desconstrói algo construído pela mídia de massa como um todo ao longo de mais de 3 anos, ou pelo menos 3 anos, que é o que a gente está vivendo no Brasil. Por outro lado, eu também queria chamar a atenção de que se na parte mais instruída formalmente e com mais acesso à cultura da cidade nós ainda temos margem para o campo progressista, isso significa que os argumentos ideológicos desse campo ainda assim são argumentos convincentes, que justamente a parte mais instruída da cidade, que tem mais acesso à educação formal e à cultura, acaba ainda optando por esses conceitos. O que, de certo modo, até é um pouco contraditório, porque mostra um lado altruísta do ser humano. Porque se na parte mais esclarecida há a opção de votar no campo que busca desconcentrar a riqueza, ou seja, né, esse pessoal aí vai ter que abrir mão de alguns privilégios, e ainda assim está optando por isso naquela concepção de que os problemas sociais são gerados pela desigualdade social, né? Então vejo que os argumentos, eles ainda são sedutores, sim, e que é mais difícil, né, incutir no inconsciente coletivo qualquer ideia quando se tem acesso à educação e à cultura. O que justifica, em certo modo, a atitude do campo reacionário de dilapidar a educação assim que chega ao poder.
que é a regra dos governos mais reacionários. A situação do Brasil, ela é bastante preocupante. Eu tenho medo do que nos aguarda, porque o cenário que vem se desenhando, de um lado, nós temos um Supremo Tribunal Federal de ego inflado, seduzido pelos holofotes, né, que foram colocados sobre eles ao longo dos últimos tempos. E isso me preocupa. Eu acho que o bom juiz, ele é discreto, ele se manifesta apenas nos autos, né? Tenho saudade do tempo que não se via ministro do STF dando entrevista na televisão. Acho que os magistrados têm que ficar sempre fora dessas discussões, né? Eles podem ter vida pessoal, acredito que se eles tiverem algum hobby, alguma coisa, enfim, não há problema de participarem de eventos públicos, não é isso, mas não é interessante que magistrados se manifestem sobre aquilo que estão julgando, tá? Nem que seja sobre apenas o andamento dos processos. Não, acho que não. Acho que não cabe ao magistrado isso. E isso no Brasil se perdeu. Eles dão pitaco para um lado, dão pitaco para o outro, participam de eventos políticos de um lado, do outro, dos periódicos jornalísticos, né? Existe ainda as inúmeras facções políticas que se aliaram em torno de um ideal comum, né? Foi chegar ao poder e que agora vão ter que se ajustar. Então estão surgindo rusgas, né? Estou falando especificamente do caso do Renan Calheiros ali e da ministra Carmen Lúcia, presidente do STF. Já teve um choque ali, né? E aí nós passamos por aquele monte de interpretações jurídicas, né? E o que vem nos acontecendo é gradativamente a implantação do projeto que foi anunciado que seria implantado a partir do momento que Michel Temer assumisse. Lá na Ponte para o Futuro, que eu aqui divulguei no canal. Eu comentei, aliás. Que é a redução do Estado brasileiro. A PEC 241 faz isso. Todo o projeto já em trâmite de redução de direitos trabalhistas fazem isso. Declarações de deputados e ministros sinalizam esse viés. A questão é que isso está sendo feito a fórceps, né? Sem diálogo, sem perguntar para os donos do Brasil o que eles acham disso. Porque eu acho que tem que lembrar essa galera que se o Brasil é uma república, até onde eu sei, república é o território que pertence ao povo que vive nele, né? A questão é, qual é o povo que é o dono do Brasil? É o 1%? Ou é 99%? Essas reformas não estão sendo feitas com diálogo. Não foi esse projeto o vencedor das urnas. E por mais que o campo progressista tenha sofrido uma derrota acachapante nas eleições para prefeito de 2016, as eleições municipais elas têm uma peculiaridade em relação às eleições presidenciais. Como elas lidam de realidades locais e o Brasil é constituído por pequenas cidades, uma eleição numa cidade pequena ela é bastante diferente de uma eleição para uma cidade grande. Então, não dá para fazer uma análise direta, porque aí a gente incorre na falsa simetria. Não é esse o foco, não é isso que eu quero chamar a atenção aqui com essas palavras para vocês. A minha ideia é demonstrar que, de um lado, é sim uma derrota forte do campo progressista, tem que se pensar no que houve, como que eles viraram esse jogo, onde está a nossa culpa e de que maneira que nós temos que chegar na periferia. Porque não há muita lógica, minha gente, de que o eleitor da periferia continue votando no campo reacionário. Não é lá que eles têm que ter essa penetração. Aí alguém vai dizer, mas esse pessoal vota com a barriga, esse pessoal é mantido na miséria justamente para poder ter seu voto comprado. Gente,
Eu vivi uma eleição esse ano, eu fui a campo estudar como é que funciona essa coisa. E não é... A grana, ela funciona assim dentro da favela, da periferia, mas há meios. Há meios de chegar com discurso nessa galera, principalmente nas eleições para prefeito. Porque o vereador, ele vai comprar o voto, ele está ali mais diretamente envolvido com o eleitor, ele consegue de alguma maneira acompanhar, botar uma pressão psicológica, enfim, comprar esse voto mesmo. Agora o prefeito, ele lida com um número muito maior de eleitores, ele não está tão em cima assim. Mesmo que ele mande lá um presentinho, pague alguma coisa, há como virar esse voto naquela ideia do pega o dinheiro dele mesmo e vota no outro, vota naquele que tu quer. O voto é secreto, né? Então, é uma questão de estratégia de convencimento. Nós temos um colosso pela frente, que é a mídia de massa. Como eu já expliquei, ela chega mais fácil na periferia, porque lá ela é ainda hegemônica, né? Ela não tem as diferentes formas culturais, né, para rivalizar. A educação formal não é tão eficiente. Então nós estamos perdendo lá, nós estamos perdendo na internet, porque a internet sim é um instrumento classe média, e aqui sim o discurso, sobretudo ultraliberal, e ele conseguiu ser mais sedutor. Nós importamos toda aquela rede de think tanks dos Estados Unidos, né? De revisionismos históricos, de construções simplistas, que elas têm justamente essa função, né? Transformar problemas complexos em equações simples para oferecer uma resposta falsa, né? Lá nos Estados Unidos eles não têm o tamanho que eles acabaram desenvolvendo na internet brasileira, né? Até porque lá a internet é muito mais universal. E a política americana ela é um pouco blindada, ela muda pouco, tá, gente? Ela é uma plutocracia muito bem estabelecida nos Estados Unidos, pouca margem de mudança. Não é o caso da frágil democracia brasileira, né? Jovem e frágil democracia brasileira. Então nós estamos agora diante de um estado de exceção, sendo gradativamente implantado, como é normalmente implantado o estado de exceção. Não pense que a ditadura ela começa do dia para a noite e pronto. Ontem era democracia, hoje nós estamos diante do AI-5. Não, assim como em 64, que tinha a participação dos militares, agora nós não temos. Essas coisas elas vêm acontecendo aos poucos, né? Alguns exemplos. O judiciário vem legislando, né? Semana que passou agora, eles acabaram com o direito de greve. A partir do momento que eles determinaram ser legal o corte do ponto de funcionários grevistas. Bom, direito de greve constitucional, está lá no artigo 9º, arriscada a Constituição, e é uma característica bastante presente no estado de exceção. Se elimina o direito de greve, né? A própria PEC 241 altera a Constituição de 88, quando muda ali o regime de partilha do orçamento. Hoje pela manhã ainda, tá, posso colocar aqui o link do vídeo, eu vi uma manifestação cultural de rua ser desmontada por uma ação da Polícia Militar. Eu só me lembro de casos como esse na época da ditadura. Então, reparem bem, se perdeu a vergonha, né? Se perdeu a vergonha. A gente viu nas eleições aí uma onda reacionária muito, muito forte. O que mostra que se a grande mídia ainda se reorganizar, eu cheguei mesmo a pensar que esse poder todo, sobretudo das organizações Globo, tinha diminuído em função da internet. Mas eles acharam uma maneira, gente, acharam uma maneira, através desses think tanks, que eles importaram esse mesmo modelo de think tanks dos Estados Unidos, né? Eles acharam uma maneira de coordenar o seu discurso nas redes também. Eles estão no Facebook,
em massa, eles vencem essa batalha no Facebook, gente. Ou o campo progressista da internet, agora eu tô falando não só da internet, mas agora eu tô falando da internet, se une, tá? Ou nós vamos continuar perdendo de lavada, porque eles têm apoio do capital, gente. Você entende que não adianta nós querer dizer, isso não é uma questão de nós estamos perdendo porque eles são mais competentes em divulgar a ideologia deles, né? Do que nós a nossa. Não é isso, gente. O capital. As ações do MBL, por exemplo, nas ocupações, denotam isso. Claro que eles não estão sendo bem sucedidos, porque chega lá, não é o mundinho da internet, né? Chega lá, aquela galera lá não vai aceitar daquela maneira para eles. Mas eu acho que chega, gente. Chega de discursos moderados, chega de... Tem que se pegar pesado, que nem eles pegam pesado. Porque enquanto nós estivermos enfrentando metralhadoras com rosas, isso é muito bonitinho nos filmes, gente. Vamos falar sério. Claro que é uma metáfora aqui que eu estou usando. Eu estou dizendo que a gente precisa mentir, fazer postagem mentirosa, como às vezes a gente faz, tá? Eu não estou dizendo que eu faço, mas eu replico às vezes por saber que essas coisas acontecem. Tu tá na ânsia de ter ali uma prova, alguma coisa, e algum site, algum blog vai lá e publica e você replica. Não, isso aí não é bom, isso é tiro no pé. Mas eu digo assim, é não baixar a cabeça. Não vão desocupar a minha escola. Não vão. Vocês têm tropa de choque, nós também vamos ter. Tá entendendo o que eu tô falando? E outra coisa, assim como eles cortam as diferenças em prol do ideal comum, foi o que eles fizeram, gente. Ultraliberais, conservadores, né, anarcapitalistas, monarquistas, eles se juntaram todos, né? Estabeleceram lá o antipetismo, que no Brasil se converteu em anti-esquerdismo, né? E conseguiram, justamente porque eles eliminaram as suas diferenças. E por que nós, do campo progressista, não podemos fazer o mesmo? Por que os nossos anarquistas, os nossos comunistas, os socialistas, né, os sociais-democratas, por que eles não levantam uma bandeira branca e dizem, olha gente, ou nós fazemos alguma coisa em prol do campo progressista, ou nós vamos continuar tomando de lavada. E aí eu tenho que dar um recado, sobretudo para aqueles que acreditam que não há esperança na via institucional. Olha gente, a via institucional é o caminho mais difícil. Mas aí eu vos pergunto, temos pessoas para pegar em armas, fazer a revolução? Existe a mínima condição disso acontecer? Num país continental como o Brasil? O que aconteceria? Sério, esse é o caminho? Se nós não conseguimos nem mesmo levantar gente para manifestações de rua de peso, passeatas mesmo, com milhares de pessoas do campo progressista, contundentes a ponto de não haver contestação de qual tinha mais gente, vocês acham mesmo que existe condições de uma revolução? O sistema está caindo por si só, né? A situação econômica global, ela logo vai nos ser muito favoráveis. Vai ser muito favorável, porque a própria condição econômica brasileira não vai melhorar. As medidas, elas serão inócuas pela maneira como elas estão sendo tomadas, pela situação do planeta. E a crise vai vir. Agora é lógico, o discurso, vocês não precisam nem ser nenhum gênio, né, gente? É saber que o discurso vai ser a herança maldita. Agora estamos arrumando a casa, estamos pagando as contas, agora é a hora do aperto, vai piorar mesmo, para melhorar lá depois. Esse vai ser o discurso que nós vamos enfrentar. Só que isso vai se perpetuar. Como que nós vamos desconstruir esse discurso? Essa é a nossa missão. Mas não vai ser brigando entre nós
Aí nós temos lá uma página com, sei lá, 50 mil curtidas, outra com 40 ou 70 mil, elas ficam brigando. Enquanto isso, o campo reacionário, as páginas divulgadoras deles já estão com 200, 400 mil. Ou mais, né, gente? Tô aqui chutando um número aleatório só para vocês terem uma noção de diferença. É preocupante, porque nós, e aí eu me incluo, que estamos na ponta de baixo da pirâmide, vamos sofrer. Eu já estou sofrendo, já está cada vez mais difícil. Eu me sinto um escravo, estou cada vez mais escravizado, alienado, né? Sou professor, o professor foi proletarizado, e é por isso que então eu estou aqui tentando denunciar, estou tentando conseguir outros companheiros para essa batalha. Falou, moçada, valeu. Acho que foi um videozinho improvisado aí para conversar com vocês e manter o canal ativo, porque tá difícil, gente, tá difícil de arrumar tempo, sobretudo para estudar, para trazer conteúdo com mais profundidade para vocês. Mas também está chegando perto do verão, aí eu tenho um mesinho de férias, é quando o escravo ganha férias, né? E aí eu vou fazer isso aí para vocês. Falou, valeu, até a próxima.